Pessoal, hoje, dia 5 de abril de 2023, com certeza um dia trágico na história do nosso país, onde nós fomos surpreendidos com essa bomba. Esse jovem que pula o muro de uma creche e executa cruelmente 4 crianças com uma machadinha, deixando outras feridas. A gente fica mal só de imaginar a cena, tudo que aconteceu. Professoras levaram crianças, bebês, para dentro dos banheiros e se trancaram para proteger essas crianças. É uma coisa que dificilmente passa na cabeça de uma pessoa comum, uma pessoa normal, um tipo de situação assim. Por isso choca muito a gente. Não é a primeira vez que acontece uma barbaridade dessa no nosso país. Outros casos já aconteceram de jovens tomando atitudes semelhantes. E o que nos espanta, as informações ainda estão chegando. Tudo é muito novo, aconteceu hoje, na parte da manhã. Tudo ainda é muito novo, mas algumas coisas a gente já consegue visualizar e já consegue analisar. Segundo informações, esse jovem não estaria sozinho. Ele teria executado um plano para ganhar um jogo. E outros 3 jovens estariam nessa disputa e ele teria afirmado que mais mortes aconteceriam porque esses outros 3 executariam também seus projetos macabros, diabólicos. Então a polícia já está na ativa, procurando informações, procurando rastrear, detectar. O que a gente tem que fazer? Rezar por estas crianças, rezar pela família, porque é uma dor indescritível. Puxa vida, quem tem filho fica muito mal com essa situação. Eu e a Dê, a gente conversava sobre isso e também vem bem num tempo onde a gente decidiu fazer alguma coisa em relação às crianças que estão muito nas telas, muito nos computadores, no celular, nos tablets. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, nós resolvemos tirar as telas dos nossos filhos. Na época, no caso, a TV. Eles ficavam ainda na frente da TV e era uma distração para nós. De fato, descansa, porque você põe e eles ficam paradinhos ali, envolvidos naquilo. E é uma certa paz que a gente tem para fazer as nossas coisas. Mas a gente entendeu que aquilo ali era uma armadilha para nós. Era uma paz que ia custar muito caro a médio e longo prazo. E a curto também, porque já se detectou um atraso na fala, na leitura, no aprendizado, atraso intelectual nas crianças que fazem uso de tela. Na verdade, quem faz o uso da tela são os pais que colocam na frente das crianças. Então essa responsabilidade é nossa, gente. Não é das crianças. Definitivamente não é. Uma criança, ela é completamente incapaz de fazer um discernimento e escolher o uso ou não de uma tela. Quem tem essa capacidade somos nós. Isso tem que ser muito óbvio para nós. Então a gente age com os nossos filhos como se eles tivessem discernimento, capacidade. Gente, criança, mal comparando, desculpe o exemplo, mas é quase como um animal que busca sempre o prazer e busca sempre fugir da dor. É isso que move uma criança. Quando ela está com fome, ela quer comida. Desesperada, ela grita, ela chora. Ela não consegue parar e raciocinar. Não, calma, daqui a pouco chega a comida. Estou com fome, mas a minha mãe já está preparando a comida e vai me dar. Então não vou chorar. Não, a criança não quer saber. Ela não tem essa capacidade. Ela chora desesperadamente porque ela quer comer. Ela chora desesperadamente porque ela está suja. Ela chora desesperadamente porque ela está com sono. Quando ela quer alguma coisa. Parece que às vezes nós, pais, criamos um mundo paralelo na nossa cabeça e a gente acha que a criança ela é capaz de escolher o que é bom, o que é ruim, de separar o certo do errado. Não, isso é nossa responsabilidade. E nós, a partir desse dia que a gente tirou as telas dos nossos filhos, a gente viu um crescimento enorme nos nossos filhos, tanto intelectual, espiritual, de convivência, de comportamento, de tranquilidade. Isso foi excelente. A partir daí a gente começou a recomendar muito nas nossas redes sociais as famílias que fizessem a mesma experiência que nós. E deu certo para muita gente. Muitos de vocês que estão nos assistindo têm essa experiência. Muitos começaram a tirar as telas porque nós recomendamos, indicamos pessoas que também falavam do assunto. Talvez muitos de vocês lembram disso. E nós começamos a instruir os pais a fazer isso. E justo agora nós estamos tratando do assunto, estudando o assunto, trabalhando o assunto, postando nas nossas redes sobre o uso excessivo das telas. E justo nós, bem no meio
desse nosso estudo, dessa nossa divulgação, desse nosso trabalho, das gravações de aulas sobre o assunto, chega essa notícia terrível do que aconteceu em Blumenau. Isso para mim foi um alerta. Vim aqui subir para gravar esse vídeo para vocês, porque diante de tudo que a gente está lendo, estudando, divulgando, acontecendo isso, é mais um fator para alertar os pais a respeito do perigo do uso excessivo das telas. Inclusive gravamos, a DEC gravou 2 aulas, né, numa masterclass sobre esse assunto, né? Ainda não lançamos, vamos lançar ainda a partir do dia 17, já estou adiantando para vocês aqui também. A gente já gravou, preparou todo o material, são 2 aulas onde a Déia vai falar sobre tudo o que acontece com as telas, na cabeça da criança, na família, na estrutura emocional, na estrutura psicológica, na estrutura motora. E a segunda aula, ela mostra como fazer para diminuir ou tirar, porque algumas crianças, de fato, você não pode tirar de uma vez, você tem que seguir um processo. Porque é como que uma abstinência, gente, de uso de entorpecente. A nossa experiência, quando nós tiramos as telas dos nossos filhos, foi muito positiva. Eles ficaram ali alguns dias, talvez uns 4, 5 dias, sentindo falta. E os primeiros dias são difíceis mesmo. A criança quer, a criança faz birra, ela vai chorar, ela vai ver se consegue te cansar, ela vai ver se consegue fazer você desistir do seu projeto. Agora, vai muito dos pais em resistir, perseverar e aguentar firme, porque essa fase do desespero, da abstinência, ela vai passar, ela vai acalmar e vai tranquilizar, ordenar a criança. E você vai colocando também depois outras atividades. Isso tudo é calma, é paz para a família inteira. Claro, vai exigir de nós, mas isso é muito bom para os nossos filhos. Se estamos preocupados com eles, precisamos nos alertar a respeito disso. O mundo, gente, das telas pode ser muito nocivo aos nossos filhos que não têm preparo para lidar com essa avalanche de informações, com essa avalanche de perigos que estão aí. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma campanha contra as telas. Foi uma campanha nacional mostrando o que tem causado nas crianças. Gente, se a Sociedade Brasileira de Pediatria está muitíssimo preocupado com isso, é porque de fato é algo muito grave que tem chegado nos consultórios médicos. Mas o problema não vai se resolver num consultório médico, ele vai se resolver dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com as nossas atitudes de pais. Tem que ficar muito claro para nós, não é possível. Hoje as pessoas estão achando que a solução está lá no médico, está lá no delegado. Tem um problema conjugal, um problema de relacionamento entre o casal, aí começam os atritos, começa o desrespeito, começa a briga e começa o embate até físico. E a pessoa vai procurar na polícia resolver um problema que era para ser resolvido dentro de casa, entre os dois. Com os nossos filhos a mesma coisa. Muitos pais procurando nos médicos a solução que está dentro de casa e somente dentro de casa. Eu tenho postado alguns vídeos no meu Instagram sobre a questão das telas. Esses dias eu postei de um menininho bem pequenininho mesmo, assim, de colo, um bebê, deitado no chão, no tapete, dando muita birra, batendo o pé, batendo o braço, chorando, gritando. E o pai ou a mãe, não lembro, aproxima assim o celular e a criança para na hora para ficar vidrada naquela tela. E instantaneamente resolve o problema, entende? Um outro que eu postei hoje, olha, sem saber dessa questão que tinha acontecido em Blumenau. Uma menina, uma criança de 12 anos, já está ali na pré-adolescência, no avião, dando uma birra maluca também, a mãe tendo que conter fisicamente, segurando na cintura da criança e ela batendo os pés, batendo nas mãos, e as pessoas filmando, achando que era uma crise de medo de avião, ou aquela criança tinha algum problema. Mas depois no vídeo você percebe, é porque a mãe tirou o celular dela, porque a comissária de bordo tinha pedido para tirar os eletrônicos, né, para ninguém ficar com os eletrônicos. E a criança foi incapaz de ficar ali minutos, ou 1 hora, não sei a quantidade do tempo do voo, sem o celular. E o avião nem tinha partido ainda. Vocês estão entendendo o que significa isso, gente? Os pais estão deixando as crianças dependentes de estímulos que têm prejudicado muito estas crianças. Entram nesse mundo da internet, das telas, e as consequências a gente não tem ideia. O número de mortes de crianças e adolescentes tem se matado. Depressão entre as crianças e adolescentes, pré-adolescentes, um número que jamais
se havia registrado na história esse tipo de atitude suicida de adolescentes. Isso é muito grave. Então já havíamos anunciado para vocês, e vai acontecer no dia 17 de abril, agora, no nosso canal no YouTube, uma aula com o título Liberte seu filho das telas. Tá? Vai acontecer às 9 horas da noite. É uma aula gratuita, mas você precisa fazer o seu cadastro. Eu vou deixar aqui o cadastro. Você faz, através desse link, você faz o cadastro, mas não deixa de fazer, não deixa de estar nessa aula. Nessa aula a gente vai rasgar o verbo e vai mostrar tudo para vocês, o que acontece com as crianças, com o uso dessas telas, as consequências disso. Vamos tratar de maneira séria esse assunto, porque o uso excessivo de telas não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira. Não é o uso qualquer. Não é isso, porque a tela em si não é o problema. Isso que a gente precisa entender. Não é a tela em si. Então, por exemplo, os meus filhos, 2 mais velhos fazem aula de inglês, aula de desenho, aula de piano com o professor online. E como é que eles fazem isso? Através de uma tela. Mas o uso da tela é acompanhado, restrito, controlado. Tem como usar de maneira correta as telas. Tá? Faça a sua inscrição, participe dessa aula. Precisamos tratar desse assunto urgentemente. Deus abençoe a nossa nação. E não se esqueça de rezar pelas vítimas lá da creche em Blumenau, por essas famílias, pessoal. Nosso coração fica assustado, a gente fica em alerta com tudo isso. E temos mesmo que ficar assustados, porque o que está acontecendo é muito grave. Deus abençoe.